Primeiro, Alla Nazimova, 1879 a 1945. Alla Nazimova foi uma força pioneira tanto no teatro quanto no cinema, conhecida não apenas por sua atuação inovadora, mas também por seu trabalho como roteirista e produtora. Nascida em uma família de raízes judaicas, sua herança infundiu sua arte com uma paixão por narrativas dramáticas e um espírito inovador. Em Hollywood, ela se tornou sinônimo de produções extravagantes e experimentais que romperam os limites do cinema inicial. Sua dedicação à arte e a coragem de correr riscos a destacaram, e hoje ela é lembrada como uma das pioneiras originais da tela prateada. 2. Sophie Tucker, 1884 a 1966. Sophie Tucker, famosa como a última das mamas quentes, encantou o público com sua voz poderosa, tempo cômico e performances emocionantes. Oriunda de uma família com raízes judaicas profundas, seu patrimônio era uma fonte de resiliência e sagacidade, qualidades que a impulsionaram ao estrelato. A carreira de Tucker abrangeu vaudeville, Broadway e cinema, onde ela se tornou célebre por sua presença de palco imponente e personalidade dinâmica. Sua capacidade de se conectar com o público de maneira pessoal, misturando humor com emoção genuína, consolidou seu status como um ícone cultural. 3. Theda Bara, 1885 a 1955. Theda Bara, uma das figuras mais enigmáticas do cinema mudo, cativou o público com seu encanto exótico e persona inovadora na tela, como a Vamp original. Embora mais conhecida por sua persona misteriosa nas telas, seu histórico é enriquecido por uma herança que inclui ancestrais judeus, cujo legado de força e criatividade influenciou silenciosamente seu caminho. As atuações de Bara no cinema mudo quebraram tabus e desafiaram as normas de feminilidade e sensualidade no início de Hollywood. 4. Mae West, 1893 a 1980. Mae West foi uma verdadeira original. Uma atriz vivaz, dramaturga e roteirista, cujo humor ousado e atitude audaciosa a tornaram um nome conhecido em Hollywood. Nascida com uma personalidade vibrante e, como algumas fontes sugerem, um toque de influência familiar judaica que lhe instilou um senso de humor irreverente, West reescreveu as regras do que era aceitável no palco e na tela. Conhecida por suas insinuações e expressão destemida da sexualidade feminina, ela não apenas entretinha, mas também desafiava as normas sociais. Hermione Gingold, 1997 a 1998. Hermione Gingold encantou o público com seu distinto humor britânico e presença de palco que transcendeu fronteiras. Com a herança judaica de sua família desempenhando um papel sutil, mas influente, na formação de seu humor perspicaz, Gingold tornou-se uma atriz adorada, conhecida por seu timing impecável e entrega carismática. Sua carreira, que abrangeu teatro, cinema e televisão, foi marcada por uma habilidade única de misturar comédia afiada com calor genuíno. Tanto Hollywood quanto o West End a abraçaram pelos personagens inesquecíveis que ela trouxe à vida. 6. Elizabeth Bergner, 1897 a 1986. A atriz austríaca Elizabeth Bergner foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1935 e pode até ter ajudado a criar a personagem título no filme A Malvada. Bergner foi uma das atrizes de teatro e cinema mais renomadas da Alemanha, conhecida por seus papéis andrógenos, usando calças, algo bastante inédito na época. Após se mudar para Londres, ela ajudou outros atores a escapar da Alemanha nazista. Durante a exibição de seu filme The Rise of Catherine the Great em Berlim, os nazistas organizaram um tumulto como parte de sua campanha maior para banir a arte judaica. Bergner e seu marido, o diretor Paul Schiner, logo fugiram para os Estados Unidos, onde ela atuou com Laurence Olivier em Como Gostais em 1936. Ela voltou para a Europa após a guerra, atuando no filme de 1973, O Pedestre, que foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro. Um parque da cidade de Berlim foi chamado Bergner. 7. Libby Holman, 1904 a 1971. Como uma atriz americana abertamente bissexual que foi acusada de assassinar seu marido, inspirando 3 filmes, Libby Holman teve uma vida controversa. Mesmo que tenha sido considerado suicídio, a morte do marido de Holman, Zachary Smith Reynolds, manchou sua reputação, e a cobertura do incidente foi marcada por antissemitismo. Ela também foi a mulher mais jovem a se formar na Universidade de Cincinnati e desafiou os padrões sociais ao tocar shows com músicos afro-americanos. Holman fez amizade com Martin Luther King Jr. e ajudou a pagar sua viagem à Índia em 1959 para estudar os ensinamentos de Mahatma Gandhi.
envolvimento no movimento dos direitos civis e participação no filme experimental Dreams That Money Can Buy. Homan é amplamente lembrada como atriz de palco. 8. Ruby Myers, 1907 a 1983. Ruby Myers, que usava o nome artístico Sulakana, foi uma atriz indiana de origem do Oriente Médio que desafiou as normas sociais de sua era ao estrelar nos primeiros filmes mudos em hindi. Durante o final do século XVII, judeus do Iraque, Síria e de outras partes do Império Otomano vieram para a Índia, estabelecendo a comunidade judaica de Bagdá. Algumas das primeiras mulheres a atuar em filmes indianos vieram dessa diáspora judaica. Myers, que estava trabalhando como telefonista quando foi descoberta, estava hesitante em seguir a carreira de atriz, mas passou a estrelar filmes, incluindo Typist Girl e Felina de Bombaim, na qual ela interpretou 8 personagens. Quando os filmes sonoros assumiram, ela aprendeu Hindustani. Na década de 1930, Myers abriu sua própria produtora, Ruby Pix, e em 1973 foi premiada com o prêmio Dadasaheb Phalke, a maior honraria do cinema na Índia. 9. Sylvia Sidney, 1910 a 1999. Nascida de imigrantes judeus russos, a atriz de teatro e cinema Sylvia Sidney ganhou fama na década de 1930 por interpretar a parceira de gangsters. Sidney estrelou ao lado dos principais atores da sua época, incluindo Humphrey Bogart, Cary Grant e Spencer Tracy. Ela também foi uma das primeiras atrizes americanas a trabalhar com Alfred Hitchcock, aparecendo em Sabotage. A atriz de caráter também teve uma carreira forte no teatro e na televisão. Mais tarde na vida, Sidney foi indicada para um Oscar por Summer Wishes, Winter Dreams. Ela continuou a atuar em Beetlejuice e Marte Ataca de Tim Burton, que foi seu último filme. Paralelamente, ela criava cães da raça Pug para competições e escreveu 2 livros sobre bordado. Louise Rainer, 1910 a 2014. Louise Rainer, que nasceu na Alemanha, fez história como a primeira atriz a ganhar múltiplos Oscars e a ganhá-los consecutivamente. Apesar de uma carreira promissora no cinema e no palco em Viena e Berlim, ela se mudou para Hollywood nos anos 1930 devido à ascensão de Hitler ao poder. Após apenas alguns anos nos Estados Unidos, ela ganhou seu primeiro Oscar por The Great Ziegfeld. Ela interpretou Anna Held, a esposa em união estável do produtor teatral Florence Ziegfeld, no filme inspirado em eventos reais. Após ganhar um segundo prêmio da Academia por Terra dos Deuses, sua carreira na MGM vacilou, e ela mais tarde descreveu seu sucesso no Oscar como uma maldição. 11ª. Lillian Roth, 1910 a 1980. Lillian Roth começou sua carreira como estrela mirim, fazendo sua estreia na Broadway em The Inner Man e estrelando filmes da Paramount Pictures, incluindo O Lado Cômico dos Irmãos Marx. Na sua vida pessoal, Roth lidou com o alcoolismo e carecia de autonomia em muitos dos seus relacionamentos românticos. Ela se casou várias vezes. Ela detalhou suas tribulações no livro de memórias de 1954, I'll Cry Tomorrow, que foi um best-seller internacional. Embora ela eventualmente tenha se convertido ao catolicismo, ela disse que nunca poderia esquecer sua herança judaica, e sua vida era mais rica por causa disso. Em 1955, I'll Cry Tomorrow foi transformado em um filme com o mesmo nome e foi indicado a 4 prêmios da Academia. 12ª. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr é talvez a única pessoa a ter uma estrela na calçada da fama de Hollywood e ser incluída no Hall da Fama dos Inventores Nacionais. Lamarr começou sua carreira no cinema europeu, mais notavelmente atuando nua no controverso filme tcheco Êxtase. Depois de deixar a Europa, ela se tornou uma estrela de Hollywood, com seu primeiro papel em Argel, seguido por uma série de filmes da MGM. Durante a Segunda Guerra Mundial, a inventora autodidata trabalhou com George Antheil, um compositor de vanguarda, para criar um sistema de rádio guiado que frustraria as tentativas do eixo de bloquear torpedos dos aliados. Este método de transmissão por salto de frequência provaria ser fundamental no desenvolvimento do Bluetooth e de outras tecnologias. Ela também foi uma das inspirações para a Branca de Neve da Disney e para a Catwoman original. 13º. Natalie Schafer. Natalie Schafer deixou sua marca em Hollywood com uma carreira que abrangeu televisão e cinema, sendo lembrada por seus papéis que combinavam humor com um toque de elegância. Com um histórico familiar que incluía ascendência judaica, a criação de Schafer lhe proporcionou uma perspectiva cultural rica que ela carregou ao longo para a tela.
Seu estilo característico, caloroso, peculiar e sempre tão memorável, trouxe um sabor único a cada papel, tornando-a uma presença marcante em uma indústria de entretenimento em rápida evolução. 14º. Stella Adler, 1901 a 1992. Stella Adler foi uma figura imponente na atuação, reverenciada tanto como intérprete quanto como uma das professoras de atuação mais influentes em Hollywood. Com raízes que remontam a uma família de ascendência judaica, o background cultural de Adler enriqueceu seu entendimento da condição humana e o poder transformador da atuação. Seu trabalho no cinema e no teatro não apenas mostrou seu talento excepcional, mas também seu profundo compromisso em cultivar futuras gerações de atores. Os ensinamentos de Adler enfatizavam a verdade emocional e a exploração profunda de personagens, revolucionando a arte da atuação. 15º. Kitty Carlisle Hart, 1910 a 2007. Kitty Carlisle Hart foi uma artista multifacetada cuja carreira abrangeu canto, atuação e defesa das artes. Nascida em uma família que valorizava sua herança judaica, o passado de Hart lhe proporcionou um rico mosaico de influências culturais que informaram seu estilo único. Ela encantou o palco e a tela com uma personalidade vibrante e um charme sofisticado, tornando-se uma figura querida em Hollywood. Conhecida por suas performances articuladas e graciosas, ela também se tornou uma porta-voz respeitada para as artes, conectando o mundo do entretenimento e a defesa cultural. 16ª. Paulette Goddard, 1910 a 1990. Paulette Goddard iluminou Hollywood com sua presença cativante na tela e estilo descomplicado, deixando uma marca indelével na história do cinema. Com um histórico enriquecido pela ascendência judaica, seu patrimônio cultural acrescentou camadas de complexidade e resiliência às suas performances. O charme e a inteligência de Goddard fizeram dela uma favorita entre o público e os diretores, enquanto seu trabalho em papéis dramáticos e cômicos demonstrou sua notável versatilidade. Muitas vezes celebrada por sua elegância natural e personalidade magnética, ela se tornou uma musa para muitos cineastas de sua época. 17. Dinah Shore, 1916 a 1994. Dinah Shore foi uma artista querida, cuja presença calorosa e talento versátil a destacaram em Hollywood e nas emissoras de rádio. Com uma origem familiar que incluía a herança judaica, Shore levou adiante um legado de resiliência e criatividade em sua carreira multifacetada. Conhecida principalmente como cantora e atriz, encantou o público com suas performances emocionantes e estilo carismático de apresentação na televisão. Seu trabalho na música e no cinema recebeu tanto aclamação da crítica quanto um duradouro apelo popular. A capacidade de Shore de se conectar com os espectadores em um nível pessoal ajudou-a a se tornar uma figura confiável e duradoura no entretenimento americano. 18. Carol Bruce, 1919 a 2007. Carol Bruce foi uma estrela multitalentosa da Broadway e atriz de cinema, cuja carreira foi marcada por uma mistura harmoniosa de proeza musical e talento de atuação. Com uma menção à sua ascendência judaica, o passado de Bruce enriqueceu sua expressão artística e ajudou a moldar suas dinâmicas performances. No palco e na tela, ela era conhecida por sua voz melodiosa e presença cativante, que traziam calor e profundidade a cada papel que interpretava. Seu trabalho no teatro musical e no cinema ressoou com o público que admirava seu charme genuíno e versatilidade. 19ª. Shelley Winters, 1920 a 2006. Shelley Winters foi uma atriz cujo talento formidável lhe rendeu 2 prêmios da Academia e um lugar querido na história de Hollywood. Crescendo com influências de uma família que valorizava sua herança judaica, Winters levava um espírito resiliente e uma compreensão sutil da emoção humana para a tela. Seus papéis abrangiam uma ampla variedade de personagens, de dramáticos a cômicos, cada um interpretado com autenticidade e profundidade emocional. Winters foi celebrada por sua habilidade de capturar personalidades complexas, tornando-a uma das atrizes mais versáteis de seu tempo. 20. Judy Holliday, 1921 a 1965. Judy Holliday iluminou o palco e a tela com sua energia contagiante, humor espirituoso e atuações sinceras que deixaram uma impressão duradoura no público. Nascida em uma família com influências judaicas, ela carregou um rico legado cultural que reforçou seu talento cômico natural. Holliday tornou-se um ícone tanto no cinema quanto no teatro, mais conhecida por seu papel memorável em Nascida Ontem, que lhe rendeu aclamação da crítica e cimentou seu lugar na história de Hollywood. Sua voz distintiva, tempo impecável e charme autêntico cativaram fãs e colegas. 21º. Simone Signoret, 1920.
Simone Signoret era uma potência de talento cujas performances cativantes no cinema francês e em filmes de Hollywood lhe renderam um prêmio da Academia e aclamação generalizada. Com ascendência judaica como parte de seu diversificado patrimônio cultural, a vida de Signoret foi enriquecida pela resiliência e espírito criativo de seus antepassados. Conhecida por sua capacidade de transmitir emoções profundas e força interior, ela interpretou personagens complexos com sutileza e graça. O trabalho de Signoret quebrou barreiras para as mulheres no cinema, provando que autenticidade e paixão são vitais para performances verdadeiramente cativantes. 22. Beatrice Arthur, 1922 a 2009. A voz distinta e a presença de palco imponente de Beatrice Arthur fizeram dela uma das atrizes de caráter mais memoráveis de Hollywood. Com raízes em uma família que valorizava sua herança judaica, o histórico de Arthur enriqueceu suas interpretações com uma mistura sutil de sagacidade, determinação e calor. Mais conhecida por seus papéis em clássicos da televisão, seu tempo cômico afiado e estilo único a destacaram em uma era em que a originalidade era fundamental. A capacidade de Arthur de incorporar personagens fortes e independentes ressoou com o público e ajudou a abrir caminho para futuras gerações de atrizes, tanto na comédia quanto no drama. 23º. Lauren Bacall, 1924 a 2014. A voz sensual de Lauren Bacall e a química arrebatadora na tela fizeram dela uma das lendas mais duradouras de Hollywood. Crescida em uma família com um rico legado de herança judaica, o histórico de Bacall contribuiu para sua aura sofisticada e confiante, que cativou o público. Mundialmente. Sua performance de destaque ao lado de Humphrey Bogart em filmes clássicos a estabeleceu como um talento formidável, cujo charme e talento transcenderam a tela. Com uma carreira que abrangeu décadas, Bacall tornou-se sinônimo de elegância e poder discreto, influenciando gerações de atores e cineastas. 24º. Charlotte Rae, 1926 a 2018. Charlotte Rae encantou o público como uma atriz versátil, cuja carreira abrangeu cinema, televisão e teatro. Nascida em uma família com raízes judaicas, o Fundo Cultural de Rae conferiu às suas atuações um calor e autenticidade que ressoaram com o público. Conhecida por seus papéis que equilibravam o humor com sinceridade comovente, ela se tornou uma figura querida tanto nos círculos dramáticos quanto nos cômicos. Sua carreira, enriquecida por décadas de performances memoráveis, destacou a importância da narrativa genuína e da honestidade emocional em Hollywood. 25. Marilyn Monroe, 1926 a 1962. Marilyn Monroe continua a ser uma das figuras mais icônicas de Hollywood, conhecida por sua beleza hipnotizante, voz sedutora e cativante presença em cena. Embora ela tenha começado sua carreira com um fundo bastante distante da realeza tradicional de Hollywood, sua vida posterior foi marcada por uma jornada pessoal significativa, que incluiu sua conversão ao judaísmo, uma decisão que destacou sua busca por identidade e pertencimento. A combinação de vulnerabilidade e glamour de Monroe a transformou em um símbolo sexual atemporal e em uma atriz talentosa que deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica. 26. Susan Cabot, 1927-1986. A carreira de Susan Cabot no cinema e na televisão foi definida por sua aparência marcante, presença graciosa e performances memoráveis que ressoaram com o público. Com um histórico familiar que incluía a herança judaica, as raízes culturais de Cabot adicionaram uma dimensão única à sua personalidade e carreira. Frequentemente escalada para papéis que exploravam seu charme elegante, ela trouxe sofisticação e vulnerabilidade para a tela, tornando-se uma presença distintiva durante a era dourada de Hollywood. Seu trabalho em dramas emocionantes e peças de personagens cativantes ajudou a estabelecê-la como uma atriz versátil cujo talento ia além do superficial. 27º. Lee Grant, 1927. A ilustre carreira de Lee Grant, como atriz de teatro, cinema e televisão, e até como diretora, demonstra seu talento notável e determinação. Com raízes ligadas à ascendência judaica, o contexto cultural de Grant enriqueceu sua perspectiva de vida e aprofundou seu compromisso com a narrativa. Suas performances poderosas e autênticas ressoaram com o público, rendendo-lhe elogios e respeito em uma indústria muitas vezes dominada por estrelas. A capacidade de Grant de lidar com narrativas complexas, centradas em personagens com sensibilidade e ousadia, a destacou como uma verdadeira pioneira. Dia 28, Estelle Harris, 1928 a 2022. Estelle Harris foi uma atriz vibrante e versátil, cuja carreira abrangeu múltiplos meios, incluindo cinema, televisão e teatro. Com uma origem que orgulhosamente celebrava sua herança judaica, Harris trouxe uma mistura única de humor, calor e
Mais conhecida por seu timing cômico e trabalho inesquecível de personagem, ela deixou uma marca indelével no público em todo o mundo. Suas performances eram caracterizadas por uma qualidade genuinamente relacionável que a tornava tanto cativante quanto inesquecível. Anne Meara. Anne Meara foi uma comediante e atriz pioneira cujo espírito, charme e autenticidade a tornaram uma das figuras mais queridas de Hollywood. Com uma jornada pessoal que incluiu abraçar o judaísmo mais tarde na vida, sua história refletia tanto sua rica herança cultural quanto uma busca por um significado mais profundo nas artes. O alcance dinâmico de Meara, desde suas performances memoráveis no palco e na televisão, até seu papel influente como parceira criativa ao lado de Jerry Stiller, ajudou a moldar a comédia moderna. Sua capacidade de misturar humor com emoção sincera permitiu que ela se conectasse com o público de maneira profunda, deixando um legado marcado por inovação e compaixão. Barbara Barrie. Barbara Barrie é uma atriz e autora versátil cujas contribuições para o cinema, teatro e literatura a tornaram uma figura respeitada no mundo do entretenimento. Com acenos sutis à sua herança judaica entrelaçados em sua narrativa pessoal, o trabalho criativo de Barrie é marcado pela sinceridade, espírito e uma exploração atenta das complexidades da vida. Suas performances memoráveis no palco e na tela mostram sua capacidade de interpretar uma ampla gama de personagens com autenticidade e profundidade. Além de seu trabalho como atriz, ela também encantou o público com seus livros infantis e habilidades de contar histórias. 32º. Piper Laurie, 1932 a 2023. Piper Laurie foi uma atriz de notável versatilidade, cujos papéis em filmes e televisão demonstraram sua capacidade de se transformar em personagens complexos e multifacetados. Com uma herança familiar que tocava na herança judaica, o legado cultural de Laurie lhe proporcionou uma perspectiva única que enriqueceu suas performances. Sua carreira abrangeu décadas, marcada por papéis que iam de figuras dramáticas intensas a personagens cotidianos mais sutis. Conhecida por seu compromisso destemido com a autenticidade, Laurie ganhou respeito por sua disposição em assumir papéis desafiadores e diversos em um cenário de Hollywood em constante evolução. 33º. Joan Rivers, 1933 a 2014. Joan Rivers foi uma comediante, atriz e apresentadora de talk show inovadora, cujo humor afiado e destemido deixou uma marca inesquecível em Hollywood. Com ascendência judaica que moldou sua perspectiva distinta sobre a vida e a comédia, Rivers transformou suas experiências pessoais em um humor mordaz e perspicaz que ressoou com o público. Conhecida por seus comentários sem filtros e sua determinação implacável, ela rompeu barreiras em uma indústria dominada por convenções. Seja no palco, na televisão ou no cinema, sua habilidade de misturar humor com verdades duras fez dela um ícone cultural. 34º. Tina Louise, de 1934 até o presente. Tina Louise é mais conhecida por seu papel icônico na televisão, mas sua carreira de modelo, cantora e no cinema também destacou sua versatilidade e charme. Crescendo em uma família onde a herança judaica desempenhou um papel na formação de sua identidade cultural, Louise trouxe uma elegância discreta e uma calorosa simpatia a cada performance. Seu trabalho na televisão e no cinema capturou o espírito de uma era marcada por mudanças e experimentações em Hollywood. Com uma presença graciosa na tela e uma personalidade cativante, ela se tornou uma figura memorável no mundo do entretenimento. 35. Shelley Morrison, 1936 a 2019. Shelley Morrison foi uma atriz dinâmica celebrada por seu trabalho no cinema e na televisão, conhecida especialmente por papéis que ressoavam com autenticidade e humor. Nascida de pais judeus sefarditas, sua rica bagagem cultural infundiu suas performances com uma energia vibrante e um profundo senso de identidade. A capacidade de Morrison de trazer calor e empatia a cada personagem fez dela uma presença querida em Hollywood. Quer estivesse entregando uma piada ou um momento dramático, seu talento e paixão pelo ofício brilhavam inconfundivelmente. 36. Suzanne Pleshette, 1937. 2008. Suzanne Pleshette encantou o público com suas habilidades versáteis de atuação e presença carismática na tela em filmes, televisão e palco. Com um histórico enriquecido por uma sutil referência à sua herança judaica, Pleshette trouxe tanto força quanto graça a uma variedade de papéis, tornando-a uma parte memorável da era de ouro de Hollywood. Conhecida por sua elegância natural e calor humano acessível, ela era igualmente hábil em entregar diálogos espirituosos e drama comovente. Seu trabalho ressoava com o público porque parecia genuíno e sincero. Bear
e estilos de performance clássicos e retratos modernos mais sutis. 37. Diane Cannon, 1937. Diane Cannon construiu uma carreira extraordinária como atriz, diretora, produtora e editora. Uma personificação da versatilidade criativa em Hollywood. Embora sua história pessoal inclua laços com uma família com influências judaicas, o trabalho de Cannon sempre foi definido por sua abordagem destemida para desafiar papéis tradicionais. Suas atuações dinâmicas no cinema e na televisão exibiram uma rara combinação de elegância, sagacidade e poder. Além de suas conquistas na tela, ela também foi celebrada atrás das câmeras por seu espírito inovador e compromisso em abrir novos caminhos. 38. Susan Strasberg, 1938 a 1999. Susan Strasberg foi uma atriz que deixou um impacto duradouro, tanto no palco quanto na tela, com sua intensidade dramática e performances nuançadas. Baseando-se em uma história familiar que reconhecia a herança judaica, o histórico pessoal de Strasberg trouxe profundidade e sensibilidade ao seu ofício. Seus papéis frequentemente mostravam uma vulnerabilidade crua, capturando as complexidades da emoção e experiência humana de uma maneira que ressoava poderosamente com o público. Em uma era em que a autenticidade na atuação era primordial, ela emergiu como um talento destacado, cujo trabalho fez a ponte entre o teatro clássico e o cinema moderno. 39. Linda Marsh, 1939 até o presente. Linda Marsh é uma atriz talentosa, conhecida por suas atuações envolventes em filmes e televisão durante a dinâmica Era Dourada de Hollywood. Com uma origem pessoal que reflete sutilmente sua ascendência judaica, Marsh trouxe tanto sinceridade quanto uma força silenciosa para seus papéis. Seu trabalho frequentemente destacava um calor genuíno e uma capacidade de transmitir emoções profundas por meio de atuações discretas, mas poderosas. As contribuições de Marsh para a tela são um lembrete de que, às vezes, os personagens mais cativantes são aqueles que incorporam autenticidade e um forte senso de identidade cultural. 40. Louise Lasser, 1939. Louise Lasser, há muito tempo, é reconhecida como uma atriz dinâmica e inovadora no teatro, cinema e televisão. Baseando-se em sua herança pessoal, que inclui um toque da influência cultural judaica, Lasser trouxe uma autenticidade marcante e uma criatividade destemida para seus papéis. Suas performances foram marcadas por uma disposição de correr riscos e um compromisso em explorar personagens complexos e muitas vezes não convencionais. Em uma indústria onde a inovação é celebrada, a carreira de Lasser se destaca pela honestidade revigorante e sua busca incessante por expressão criativa. 41. Lainie Kazan, 1940 até o presente. Lainie Kazan é uma atriz e cantora celebrada, cuja personalidade vibrante e atuações poderosas iluminaram palcos e telas por décadas. Com uma origem familiar que reflete com orgulho a herança judaica, as raízes culturais de Kazan têm sido uma fonte constante de inspiração em seu trabalho. Sua voz tornou-se sinônimo de calor, humor e resiliência. Em Hollywood e na Broadway, ela tem interpretado uma variedade de papéis que destacam seu talento notável e sua presença de palco carismática. 42. Jill St. John, 1940 até o presente. Jill St. John desfrutou de uma carreira longa e ilustre no cinema e na televisão, cativando o público com sua beleza atemporal e habilidades de atuação versáteis. Com sutis traços de herança judaica em seu histórico, ela trouxe uma camada adicional de profundidade cultural e resiliência para seus papéis na tela. St. John tornou-se especialmente conhecida por seus papéis em filmes de aventura e ação, onde sua elegância e força se destacavam. Sua capacidade de equilibrar glamour com autenticidade fez dela uma figura marcante na Era Dourada de Hollywood. 43. Madeleine Kahn, 1942 a 1999. Madeleine Kahn foi uma força da natureza no palco, no cinema e na televisão, conhecida por seu timing cômico impecável e interpretações de personagens inesquecíveis. Com uma formação pessoal enriquecida por influências judaicas, as raízes culturais vibrantes de Kahn infundiram suas performances com uma mistura distinta de humor e vulnerabilidade comovente. Seus papéis em clássicos de comédia e filmes dramáticos mostraram uma habilidade extraordinária para capturar tanto o espírito cômico quanto o pathos, tornando-a uma favorita entre o público e a crítica. A abordagem única de Kahn para a atuação ajudou a redefinir o que significava ser uma atriz de personagens durante a Era de Ouro de Hollywood. 44. Barbra Streisand, 1942. Barbra Streisand é uma das ícones mais influentes e multifacetadas de Hollywood. Ela é uma cantora, atriz, diretora,
cujas realizações notáveis redefiniram a indústria do entretenimento. Nascida em uma família judaica que lhe instilou tanto orgulho cultural quanto um espírito indomável, a arte de Streisand está profundamente enraizada em sua herança. Desde seus papéis de destaque no palco e na tela, até seu trabalho inovador por trás das câmeras, ela constantemente desafiou os limites artísticos e defendeu a autenticidade. A voz característica de Streisand, performances poderosas e narrativas visionárias, lhe renderam 2 prêmios da Academia e inúmeros prêmios, tornando-a uma verdadeira pioneira em todos os sentidos.